Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 a seguir. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Passamos a ler São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esta leitura da sua santa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, Deus. Pelo privilégio, pela oportunidade, pela alegria, pelo prazer de mais uma vez lermos a tua santa palavra. E que o teu Espírito Santo aplique esta palavra em nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito e louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando exercia o seu ministério público, mais precisamente nas terras da Palestina, no Oriente Médio, ele juntamente com seus discípulos, ele não parava. O Senhor Jesus estava em uma determinada cidade, ensinando o povo, anunciando o Evangelho para o povo, anunciando as boas novas da salvação para o povo. E após ele encerrar o trabalho naquela cidade, imediatamente ele já partia para outra cidade, e assim sucessivamente. E a palavra de Deus diz claramente que o Senhor Jesus percorria as cidades,
as aldeias, as vilas, ensinando, anunciando o seu evangelho e operando sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. E o Senhor Jesus, ele pregava o seu evangelho, anunciava a sua palavra, e ele falava, orientava e ensinava o povo acerca de vários assuntos, vários ensinamentos o Senhor Jesus passava para aqueles que o seguiam. E nós vimos aqui na palavra que nós lemos nesta noite, o Senhor Jesus falando, orientando, ensinando a multidão acerca de algo muito importante, que é acerca da firmeza espiritual. E o Senhor Jesus, ele disse aqui, conforme nós lemos, que toda aquela pessoa, todo aquele ser humano, todo aquele homem ou aquela mulher que ouve as suas palavras e cumpre e vive e obedece às suas palavras e se enquadra nas suas palavras, esta pessoa é semelhante a um homem que edificou, construiu, fez a sua casa sobre uma rocha. O homem procurou um terreno, procurou um solo onde houvesse uma firmeza, uma rocha, para que ele pudesse construir a sua casa. E ali ele encontrou aquela rocha, aquele solo rochoso, e ali ele construiu a sua casa. E nós podemos analisar e chegar à conclusão de que construir uma casa sobre uma rocha não é nada fácil, não é verdade? É difícil. Aquele homem sofreu para construir, para edificar a sua casa sobre a rocha. Ele pegou ali as ferramentas, as marretas, os ponteiros, talhadeiras e ali outros tipos de ferramenta, e começou a bater, a trabalhar sobre aquela rocha. E aquela rocha dura, aquela pedra resistente, mas ele não desistiu. O seu desejo era edificar sobre a rocha, construir sobre a rocha, porque aquele homem, como o Senhor Jesus disse, ele era prudente. Então ele sabia, ele tinha um conhecimento, ele tinha a certeza de que a tempestade ia chegar. Um dia a tempestade ia chegar. A chuva seria inevitável. O vento ia soprar forte. Então ele sabia que ele precisava estar protegido. Então, por esse motivo é que ele
sentiu o desejo de construir a sua casa sobre a rocha. E ali o sol quente, altas temperaturas, e aquele homem ali batendo, construindo, lutando, edificando, trabalhando, suando a camisa, o cansaço, a fadiga, o calor, mas ele não desistiu. Ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia que a recompensa viria. Ele sabia que ele estaria completamente protegido da tempestade, se ele conseguisse edificar a casa sobre a rocha. E ali, depois de muita luta, depois de muita dificuldade, depois de muito trabalho, ele conseguiu erguer a sua casa. A sua casa estava construída, edificada sobre a rocha. E o Senhor Jesus disse, conforme nós lemos aqui, que a chuva veio, a chuva começou a cair, os ventos começaram a soprar sobre aquela casa, começou a correr os rios, as enxurradas, muita água, combateram aquela casa. Mas conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor, aquela casa não caiu, pelo contrário, aquela casa permaneceu firme, permaneceu de pé, aquela casa permaneceu ali firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então ela suportou aquela tempestade, aqueles ventos fortes que assopraram. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, ele viu que valeu a pena o sacrifício, o esforço de construir a casa sobre a rocha. A casa que está construída sobre a rocha, ela resiste o vento, ela resiste a chuva, ela resiste à tempestade. Louvado seja o santo e bendito o nome do Senhor da glória. Mas o Senhor Jesus, ele também disse que um homem, outro homem insensato, a palavra insensato significa sem juízo, um homem que sentiu no coração o desejo de edificar também a sua casa. E ele saiu caminhando, foi caminhando, andando, procurando um local onde ele pudesse edificar sua casa. E aquele homem insensato, sem juízo, aquele homem que não era vigilante, encontrou lá um terreno arenoso, um solo que era pura areia. Aí ele olhou assim e disse: é o local ideal para que eu possa construir a minha casa. Eu vou edificar a minha casa aqui, nesta areia. Por quê? Porque eu vou edificar esta casa rápido. Eu não vou ter muita dificuldade para edificar esta casa. O solo é um solo arenoso, então eu vou ter facilidade para edificar esta casa. E ele não pensou na consequência, ele não pensou no seu futuro. E o que aconteceu? Ele edificou a sua casa sobre a areia, edificou a casa rapidamente, cavou
rápido, uma rapidez incrível, muito rápido. E ali ele fez lá a fundação, os alicerces e edificou aquela casa. Talvez aquela casa era uma casa muito grande, espaçosa, uma casa muito linda, muito bonita. Talvez aquela casa as pessoas passavam e olhavam e até mesmo admiravam aquela casa, elogiavam aquela casa, porque aquela casa era uma casa bonita, uma casa muito linda, maravilhosa, mas estava edificada sobre a areia. E o Senhor Jesus disse aqui na sua palavra, conforme nós lemos, que veio a chuva, assopraram os ventos, correram os rios, as enxurradas, e ali a água bateu sobre as paredes daquela casa. O vento assoprou sobre aquela casa. E o Senhor Jesus disse aqui que aquela casa caiu, desabou, não resistiu à tempestade. E foi grande a sua queda, foi grande a sua destruição. Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. O que o Senhor Jesus quis dizer? Será que o Senhor Jesus quis dizer alguma coisa para aquela multidão acerca desta parábola de um homem que edificou sobre a rocha e de outro homem que edificou sobre a areia? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele quis passar para aquela multidão, ele quis passar para aquele povo que era necessário, que era importante não somente ouvir a sua palavra, mas o Senhor Jesus quis dizer que é importante, que é necessário ouvir e praticar, colocar em prática a sua palavra, os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que nós lemos aqui, ó. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, está vendo? É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? Então o Senhor Jesus, ele não quer que você apenas ouve a sua palavra. Ele quer que você ouve e coloque em prática. Ele quer que você ouve e obedeça. Agindo desta forma, é como se você estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. E com toda certeza a chuva virá, a tempestade virá, os ventos vão assoprar forte. Mas se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, com toda certeza ela suportará a tempestade, ela suportará o temporal, ela suportará. Aleluia! Amém? Glória a Deus! E como é que você edifica a sua casa sobre a rocha? Colocando em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Como é que você edifica a sua casa sobre a rocha? Levando uma vida de obediência à palavra de Deus,
levando uma vida de oração, levando uma vida de fidelidade a Deus, levando uma vida enquadrada na palavra do Senhor, estando sempre lutando, se esforçando para caminhar para a casa de Deus, Aleluia. para fazer a obra de Deus, para cumprir com suas responsabilidades na obra de Deus, vigiando, sendo vigilante, sendo prudente, não somente na igreja, mas também na sua casa, na rua, na condução, no seu local de trabalho, estando sempre em vigilância, estando sempre ligado com Deus, você estará edificando a sua casa sobre a rocha, se afastando das coisas do mundo, procurando, buscando se santificar todos os dias da sua vida. Você estará edificando a sua casa sobre a rocha. Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai ser doloroso, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém? Aleluia. Por quê? Porque quando vier a tempestade, o que significa a tempestade? O que Jesus quis dizer com a tempestade, com os ventos, com os rios? Isso aí são as adversidades que se apresentam diante da nossa vida. As perseguições, a escassez, a enfermidade, o desemprego. Então, tudo isso significa o quê? Tempestade. Então, o cristão que está com a sua casa edificada sobre a rocha, ele resiste. Amém? Ele resiste, filho. Mas aquele que está com a sua casa edificada sobre a areia, aí ele não resiste. Nós vimos aqui, ó, a casa caiu, a casa não resistiu, a casa desabou, porque estava edificada sobre a areia. E como é que se edifica uma casa sobre a areia? É aquela pessoa que dá um mau testemunho, é aquele cristão que dá um péssimo testemunho dentro de casa, no local de trabalho, na escola, no curso, na rua, na fila, na fila da Caixa Econômica, na fila do banco, na fila da loteria, na fila do posto de saúde, na condução. O cristão que edifica a sua casa sobre a areia é aquele cristão que não sente prazer pelas coisas de Deus. Ele não sente prazer de buscar a Deus. Ele não sente prazer de orar a Deus, de meditar na palavra de Deus. Ele não tem compromisso com a sua vida espiritual. O cristão que edifica a sua casa sobre a areia é aquele cristão que não cumpre com suas responsabilidades na casa do Senhor, na obra do Senhor. É aquele cristão que o prazer, a alegria dele é somente pelas coisas do mundo.
para as coisas do mundo, ele tem um ânimo muito grande. Para as coisas do mundo, ele se esforça, ele luta, ele se dispõe, ele está sempre tendo tempo. Mas para as coisas de Deus, ele não consegue. Não é verdade? É aquele cristão que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. É o cristão que está edificando a sua casa sobre a areia. Como Jesus está dizendo aqui, é um cristão insensato, é um cristão sem juízo, é um cristão que não é vigilante. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. É um cristão que não tem compromisso com Deus. Aí sabe o que vai acontecer? A casa dele está sendo edificada sobre a areia. Aí vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai soprar os ventos, aí a casa não vai resistir, a casa vai cair, a casa vai desabar, porque ela está edificada sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos meditar nesta palavra, nesta noite. Povo de Deus que está ouvindo esta mensagem, como está a sua casa? Será que ela está sendo edificada sobre a rocha? Ou será que ela está sendo edificada sobre a areia? Se ela estiver sendo edificada sobre a areia, então cuidado, muito cuidado. Mas ainda dá tempo de você começar a edificar a sua casa sobre a rocha, a construir a sua casa sobre a rocha. E se ela já estiver edificada sobre a rocha, então você está de parabéns. Amém? Então você pode ficar tranquilo, porque quando vier a tempestade, quando vier o vento, com certeza ela suportará. Amém? Glórias a Deus. Então é tempo, irmãos, de nós nos despertarmos. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do céu. Pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Porque as coisas que são da terra, elas são perecíveis, elas são passageiras, mas as coisas do céu, elas são infinitas, elas são eternas. Jesus está vindo aí, irmãos. Então vamos nos preparar, igreja. É como já dizia o profeta: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então continue vigilante, continue orando, continue meditando na palavra de Deus, continue cumprindo com suas responsabilidades espirituais, ministeriais, materiais. Continue sendo um cristão fiel a Deus, vigilante, obediente, buscando a presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Se você não tiver compromisso com Deus, Deus não terá compromisso com você. Mas se você tiver compromisso com Deus,
com certeza Deus também terá compromisso contigo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa continuar nos dando força, nos dando ânimo, nos dando graça, para que possamos continuar com a nossa casa edificada.